Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Evangelizando na Rede. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Marcos Felipe e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a história de Roboão. Afinal de contas, irmãos, o que nós aprendemos com a história de Roboão? Roboão foi filho do rei Salomão e a sua história está descrita no livro de 1 Reis, no capítulo 12. E nós iremos ler agora 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 4 ao 21. O texto da palavra de Deus diz assim: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e os servires e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhes tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, prove agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Bom, como nós podemos ver na leitura que nós fizemos, Roboão ele era filho do rei Salomão. A Bíblia nos conta que certa vez, quando Roboão já estava no poder após a morte de seu pai, o povo de Israel ele se encontrou com Roboão e pediu a Roboão para que Roboão diminuísse os altos impostos que seu pai Salomão havia imposto sobre a nação de Israel. Roboão então não sabia o que fazer, ele era muito jovem, ele ainda não tinha experiência, ele tinha acabado de chegar ao reino, e ele então decide pedir conselhos aos anciãos que haviam aconselhado seu pai no período do reinado de seu pai. E os anciãos vão dizer para ele: olha, se você for bom com o povo, se você diminuir os impostos, se você for um rei amável para esse povo, eles vão te amar, você vai ser um rei amado, um rei querido, e tudo vai dar certo no seu reino. Porém, ele decidiu também ouvir a opinião de um outro grupo de pessoas. Ele decidiu ouvir a opinião dos seus jovens amigos de infância que haviam crescido com ele, para saber, na opinião dos seus colegas de infância, o que ele deveria fazer nessa situação. A palavra de Deus então vai nos dizer que esses seus colegas de infância vai dar um conselho diferente para ele. Eles vão dizer para Rubão da seguinte forma: olha, Rubão, você tem que mostrar que você é um rei forte, você tem que mostrar força, pulso firme com o povo. Então você vai falar para o povo o seguinte: olha, eu vou ser muito mais pesado do que o meu pai foi. Se os impostos do meu pai eram valor X, o meu vai ser muito maior. E ele olhou para esse conselho, entendeu esse conselho como sendo um conselho bom e decidiu então colocar esse conselho na prática. Quando o povo de Israel veio até Roboão para saber qual seria a resposta de Roboão, Roboão então responde dessa mesma maneira. Ele responde dizendo que iria ser duro e pegaria firme com a população
de Israel. A gente sabe muito bem que o reino de Israel ele era formado pelas 12 tribos de Israel, originadas dos 12 filhos ali de Jacó. Acontece que dessas 12 tribos, 10 vão decidir então se apartar de Roboão e ir para o norte para fundar um novo reino, que seria o Reino do Norte. Roboão vai ficar apenas com duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. Então você vai ter uma divisão no reino. Aquele reino que até então era unificado, ele passa a ser um reino dividido, com ao norte o reino de Israel, com a sua capital em Samaria, que será inicialmente ali governado por Jeroboão, primeiro rei, e ao sul o reino de Judá, ou o reino do sul, com a capital em Jerusalém, tendo como seu primeiro rei ali após essa divisão, o rei Roboão. Mas então o que a gente aprende com a história do rei Roboão? Jovem rei Roboão. A gente aprende muita coisa com essa história. Uma das coisas que a gente aprende é sobre ouvir conselhos, de quem ouvir conselhos e quais conselhos nós devemos realmente dar valor e colocar em prática. Veja que Roboão ele estava em uma situação inédita na sua vida. Ele era um rei jovem, ele precisava muito de amadurecer para poder lidar com situações como essa em que ele foi colocado já no início do seu reino. Mas ele decidiu pedir conselhos para os irmãos sábios, né, os anciãos ali, que haviam inclusive sido conselheiros de seu pai Salomão, que foi o rei mais sábio da história. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens vão dar um conselho bom para aquele jovem rapaz Roboão. Vai dizer para ele, olha, seja um rei bom, diminui os impostos, demonstre que você é uma pessoa de bom coração e o povo vai te amar. E aí ele vai lá e pensa, eu quero ouvir uma opinião diferente. E nisso ele vai atrás dos seus colegas de infância. Seus colegas de infância vão dizer, não, seja duro com o povo. Seja duro com o povo para o povo te respeitar. E quando ele então ouve o conselho dos seus amigos de infância, ele decide seguir o conselho de seus amigos de infância. Quando ele faz isso, o povo se aparta de Roboão, ele divide um reino que até então era unificado e então fica com apenas duas das 12 tribos que existia em Israel, enquanto que 10 tribos vai para o norte, como eu disse, e acaba ali formando o reino de Israel ou o reino do norte. Nós aprendemos que na nossa vida a gente tem duas escolhas a respeito de conselhos. Você pode ouvir o conselho dos mais velhos, que são pessoas que viveram mais tempo que você, que são seus pais, os seus tios, os seus avós, os seus irmãos mais velhos, que são pessoas que querem o seu bem e que vão te dar conselhos positivos, bons, para que você possa caminhar nessa jornada de forma positiva, de forma boa, de forma legal. Mas vai haver aqueles seus colegas de infância que, pela imaturidade e também por não terem reverência à palavra de Deus, por não terem amor à palavra de Deus, vão te dar conselhos ruins esses que vão te levar a consequências ruins. Infelizmente, muitas das vezes, principalmente nós jovens, nós muitas das vezes preferimos escolher os conselhos dos mais novos, dos colegas de infância, daqueles que brincam com a gente durante a infância, e esquecemos de ouvir os mais velhos. E é aí que a gente sofre, e é aí que a gente divide muitas coisas na nossa vida. Isso divide lares, isso divide relacionamentos, isso divide muita coisa. E nós, nesse dia, nesse momento em que nós estamos refletindo essa palavra, nós possamos olhar para a história do rei Roboão e perceber que nós temos que fazer a melhor escolha, que é ouvir os mais velhos, ouvir os mais sábios, ouvir aqueles que querem o seu bem, ao invés de ouvir aqueles que só querem o seu mal, como foi o caso dos amigos de Roboão. Que nós possamos perseverar, que nós possamos refletir nessa palavra e que o Espírito Santo possa tocar em nosso coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, peço aos irmãos que curtam esse vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.